Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, leremos o versículo 22. Atos 13, somente o versículo 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Senhor, eis-nos aqui, e o nosso desejo é sermos cada vez mais íntimos do Senhor. Nosso desejo é termos um coração em sintonia com o teu coração. Ah, meu Pai, é tão importante sentirmos o que tu estás sentindo, não somente como João experimentou ouvindo as batidas do coração de Jesus, quando ele era apanhado com a sua cabeça encostada ao peito do Senhor Jesus, mas sentir verdadeiramente aquilo que está no teu coração e assim executar a tua vontade. Senhor, nós queremos buscar a nossa melhor versão, porque nós temos diversas versões. Queremos que o Senhor nos mostre qual a nossa melhor versão. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. E aí os nossos convidados especiais trazidos pela diaconisa Célia. Sejam bem-vindos, o casal. A diaconisa Célia tem sido realmente uma assessora, assim, diria, sem medo de errar, espetacular. Tem ajudado tanta gente. E quando eu não consigo fazer tudo, né? E às vezes, principalmente quando existe uma psicossomatização. E aí ela trabalha tanto na parte... Eu fico mais com a parte psicológica e ela mais com a somática, ensinando muitas vezes até o básico, que é tomar água, até beber água. Que tipo de água? Muitas vezes para que as pessoas sejam curadas, inclusive do câncer. Tem sido... Nós temos, assim, podemos considerar... Né, Célia? É isso que a gente faz, é saneamento básico, porque a gente não faz viaduto, né? Não tem viaduto aí com viaduto, diaconisa Célia Regina, não tem. Mas Deus sabe. E aquilo que a gente já recebe aqui, Célia, não tem mais nada para receber lá em cima. A gente vai receber lá. Quando Jesus disse, digo-vos, já receberam o seu galardão. Então, tem coisa que a gente tem que pedir alguém que entende, né? A diaconisa Célia é assim. Antes eu te conhecia de ouvir falar, né? Agora de contigo andar com a minha marca aqui no meu pâncreas. Trago no meu pâncreas as marcas do Senhor Jesus. Não é isso? Bom, vamos falar sobre, para ele, a minha melhor versão. Porque eu não tenho só uma versão. Tenho diversas versões. Eu e as minhas versões inerentes e aderentes. Porque tem coisas que são inerentes, tem coisas que são inerentes. E tudo isso faz com que eu tenha uma versão. Um exemplo bem assim.
Até engraçado a sua versão quando você acorda. Pastor Steve, você está cultuando e não tenho outra pessoa lembrar, a não ser você. Você o humor da gente quando a gente acorda. Essa versão. Você já parou para imaginar se Jesus vier quando você estiver acordando com aquele mau humor, queria dar mais uma esticada? É lógico que o Espírito de Deus não vai deixar você ser apanhado naquele mau humor. Eu e as minhas versões, inerentes e aderentes, temperamento, personalidade, caráter, tudo isso resulta em ações e reações, proatividades e reatividades. O que Deus quer ver em você? Como Deus quer ver você? E é muito importante a gente entender. Eu olhei para a palavra, eu quis compartilhar isso com vocês, porque foi uma libertação para mim, e faz uns 15 dias. Deus não quer bonzinhos. Se você acha que Deus quer que você seja bonzinho, pode tirar isso da mente. Porque bonzinho, muitas vezes, é uma máscara que você coloca. E aí você não tem a sua autenticidade. Então você vai olhar, Jesus era bonzinho? Não. E ele diz o quê? A ninguém chameis bom a não ser o Pai. O Pai é bom. E ele estava aqui, absolutamente Deus, mas absolutamente o quê? Homem. Eu tenho certeza que, assim como eu sou colérico, ou assim como ele era colérico, eu sou colérico. Aí vamos inverter. Ele é a minha referência. Então, aí você vai ver João Batista. João Batista era bonzinho? Não. Paulo era bonzinho? Não. Paulo era um camarada que bateu de frente com Pedro, assim, ó, você vai ver em Gálatas 2. Lhe resisti porque era repreensível. Lhe resisti na cara porque era repreensível. Bater de frente. E você vai ver que Deus usa as pessoas na sua melhor versão. Onde você produz mais? Como é que você é mais produtivo para o reino? Em que versão você atende melhor à expectativa de Deus? Porque nessa de bonzinho você não atende a melhor a expectativa de Deus. Porque senão Deus não teria feito a humanidade com 4 temperamentos. Você já pensou? Aí você tem um Abraão fleumático. Tinha que ser fleumático mesmo, para ser o pai de grandes nações. O que é um fleumático? Fleumático é aquele cara tranquilo, não briga com ninguém. Assim, bem diplomata, construtor de pontes, Abraão. Tinha que ser, tem que ser um fleumático. Você acha que Deus não olhou para isso? Lógico que ele olhou. E aí, você pega um melancólico, perfeccionista como Moisés. Perfeccionista, é tão perfeccionista que ele tem vergonha das besteiras que ele fez. Ele sai do palácio todo inchado, porque normalmente o melancólico, ele tem, além de melancólico, o segundo dele é sanguíneo. E o sanguíneo é o cara pavão. É o cara que sempre fala mais alto. É o cara que chega na frente, é o Pedrão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele.
que ele fala mais alto. Você sabe onde tem um sanguíneo, tem um grupo de pessoas, pode ver lá que você já sabe quem é um sanguíneo que está ali no meio, aquele cara que está falando mais alto, tal, cutucando as pessoas e vai. Mas o primeiro temperamento de Moisés era melancólico, perfeccionista. Eu, quando fui para o Nordeste, eu tinha iniciado um projeto aqui, eu sou colérico. Eu iniciei um projeto de tornar o nosso seminário um curso superior e estava avançando, já tinha fechado bastante o convênio com a ETAL, que é a Associação de Ensino Teológico da América Latina, já tinha avançado bastante, visto nossa biblioteca e tal. Mas aí esse projeto, quando eu falei, gente, você não me mande para o Nordeste porque eu vou interromper um negócio. Não se preocupe, que tem 3 pessoas que vão dar sequência. Aí me falaram, as 3 pessoas, 3 melancólicos. Não vai dar certo. Que 3 melancólicos vão fazer um projeto lindo, sabe que é bonito? Sabe que é aquele negócio assim? Impecável. Mas pouca viabilidade. Mas e assim era Moisés. Moisés sai do palácio achando que ele é tudo. Esse é o discurso que a gente faz na maioria dos discursos assim de formatura de seminário. Você está saindo do seminário agora, você não está saindo como Moisés. Você sai lá do palácio de Faraó, achando que sabe tudo, recebeu toda a cultura, tudo que era necessário para ser um grande estadista, para ser um príncipe, recebeu tudo. Eu sou o cara. Chega lá fora, ele pega 2 hebreus brigando, 2 irmãos de sangue dele brigando. Aí ele vai tentar apartar a briga, tentar fazer uma ponte, os 2 se viram contra ele. Ele ficou decepcionado. Aí ele olha, vê um egípcio judiando, né? E o termo está correto, judiando de um hebreu. Ele vai lá e mata o egípcio, enterra na areia. E aí agora está perdido. Não tem outra coisa a não ser o quê? Se enfiar no deserto. Se enfia no deserto, entra de cabeça no deserto. Aquele que estava dizendo, eu sei tudo, agora ele diz, eu não sei nada. Porque teoria, na prática, é outra. Aí, ele vai, com 80 anos, ele chega à conclusão de que ele não sabe nada, não sabe nem falar. Nem falar, não sei nem falar, sou gago, sou de língua pesada. Aí Deus falou, agora você está no ponto. Agora você está na melhor versão. Agora você vai ser o maior líder da história do povo de Israel. Agora você vai poder dizer sem medo de errar, Deus mesmo levantará outro profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Ele está falando, eu sou um tipo de Jesus. Aí, mas ele é bonzinho, e você vai ver que ele pega duro em determinados momentos como profeta, como líder do povo de Israel. A diferença entre ele e o seu irmão Arão, bater de frente com a sua irmã Miriam. Aí você vai, esse é o melancólico, e agora vem o colérico, que é o meu caso, Paulo. Paulo, se ele não fosse colérico, ele não teria feito o que fez, gente. De maneira alguma. Encarar de frente
todo aquele sistema do qual ele tinha feito parte, ele era membro do Sinédrio. Se ele não fosse uma pessoa que soubesse discernir, isso daqui que eu aprendi aos pés de Gamaliel presta, mas isso daqui que eu aprendi também aos pés de Gamaliel não presta, o maior mestre da época. Ele sabe discernir o que é forma, o que é essência, na própria lei que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E ele encara, e tem determinados momentos, gente, prestem bem atenção. Olha o que acontece com Paulo. Vem um companheiro. Olha, era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Olha, esse homem vem para ser companheiro de Paulo. E sabe o que acontece? Não dá certo. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Por quê? Porque os dois juntos. Deus queria dois juntos? Queria dois eram potenciais espetaculares. Mas como é que pode você não dar certo, Paulo, com Barnabé? José das Consolações, mas não dá certo. E aí você vê o Pedrão. Esse é o mais clássico. E você não vai ver Jesus, o mestre, o pedagogo dos pedagogos, o suprassumo verdadeiro da filosofia, porque ele é o quê? Ele é chamado por João no início do seu evangelho de Logos. Logos era cantado em verso e prosa como a expressão da divindade. A filosofia falava disso. Existe um Logos, existe um verbo, existe uma palavra, que é a expressão da divindade. Aí João pega e fala assim, no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus, o Logo era Deus. Jesus, com toda essa apresentação de absolutamente Deus, mas absolutamente homem, você não vai ver Jesus tentando falar, Pedro, você precisa mudar. Ele só fala para Pedro, é o seguinte, essa não é a sua melhor versão, essa é a sua pior versão. Ele fala, quando te converterdes, anuncia a teus irmãos. E Pedro fez besteiras. Mas Jesus investe em cima dele, olha só, ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus vai lá e coloca a orelha no lugar, normalmente. Aí tem também a história das três negativas, né? Ele está lá no pátio da casa de Caifás e Pedro, o sanguíneo, diz, de maneira nenhuma ele tinha dito, né? Eu nunca te deixarei, seguirei até a morte. Te cuida, Pedro, te cuida. Satanás está olhando o seu temperamento, a sua maneira. Porque nós temos que entender que o Espírito Santo, ele controla os defeitos do nosso temperamento e potencializa as virtudes do nosso temperamento. Você já leu o livro do Tim LaHaye? Temperamentos Transformados? Leia. Tim LaHaye já descansou no Senhor, mas ele deixou um legado fantástico. Temperamentos transformados pelo Espírito e a mulher transformada pelo Espírito, viu, mulheres? É muito importante. Porque a gente sabe, o que a gente está falando aqui, talvez, gente, tem uma exceção que se chama psicopatia. Psicopatia não tem cura. E 4% da população humana tem psicopatia. 3% masculino e 1% feminino.
Mas se Deus quiser, Deus cura. Mas pela ciência não existe cura para psicopatia. Aí, eu recomendo a todos vocês o livro Mentes Perigosas. Agora, veja bem. Jesus, ele tira o melhor desse povo. Jesus consegue, através do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha. Qual é a sua melhor versão? Você quer saber o que é versão? Versão está relacionado a derramar. Aquilo que você joga para fora. Como é que você joga? Como é que você flui? Qual a maneira que você flui melhor? O que você flui melhor? Como é que você se mostra melhor? Eu tenho uma coisa. Se eu ficar um pouquinho pilhado, eu dirijo melhor. Sou ligeiro, não fico ligeiro, vejo mais rápido, tenho mais reflexo. Não posso ficar muito também não, porque aí espana. Você não pode apertar muito, que espana. Mas um pouquinho pilhado, dirijo melhor. Então, qual é o melhor? Sabe por quê? Porque a gente tem pouco tempo para executar uma tarefa. A gente tem pouco tempo para executar uma tarefa. Eu tenho um sobrinho que é criticado por muita gente por ele ser um cara calculista. Mas ele tem que ser calculista do jeito que ele é. Ele é ciências exatas sem pensar duas vezes. E ele reconhece isso. Mas, agora você tem que entender que Deus colocou pessoas diferentes, todos nós somos diferentes um do outro, temos impressões digitais diferentes, nós temos íris diferente, DNA diferente, nós temos tantas coisas que nos tornam únicos, ímpares e incomparáveis. Para quê? Para uma grande missão. Qual é a nossa melhor versão para fazer aquilo que Deus quer? A humanidade está dividida em duas classes, os proativos e os reativos. E isso pode modificar? Sim, pode modificar de uma maneira aderente. Mas normalmente inerente, você herda um monte de coisa. O que você tem? O temperamento é a base. Em cima da base, que é o seu temperamento, que você herda mesmo, aí se constrói a personalidade. O caráter é formado até os 7, no mais tardar os 8 anos. Isso tudo dentro daquilo que são as possibilidades humanas, né? Do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. Agora, veja bem, a minha melhor versão flui quando o meu coração está em sintonia com o coração de Deus. Então eu concordaria com Jesus, sim. Naquele momento que ele fez uma zorraga de cordéis e espalhou aquelas bancas de cambistas, e a irmã Joana entende disso, porque ela sabe, os cambistas, ela sabe o lugar dos cambistas lá em Luanda. Sabe o que é isso? É gente com dinheiro, uma banca, uma banquinha, gente falando e corre. Você vê dinheiro, ninguém mexe ali. Então, os cambistas fizeram isso dentro do templo. Eles estavam trocando moedas dentro do campo, do templo, lá, fazendo câmbio dentro do campo, do templo. E Jesus viu aquelas pessoas que não precisava, terceiriza isso, você não precisa criar nada, porque a gente já vende a pomba prontinha, já não precisa criar pomba para trazer uma pomba aqui para oferecer. Já vendiam lá.
E já acertavam também, não para aquele lugar ali, porque se tornaria bem antigênico, mas os animais já eram acertados, tudo ali, naquelas banquinhas ali. Jesus pega, olha tudo aquilo ali, falou, a minha casa é casa de oração para todos os povos. E vocês fizeram dela um covil de salteadores. Ele pega umas orragas de cordéis, espalha tudo. E aí se cumpre a profecia. Veja como é que ele está em sintonia com o coração de Deus. O zelo da tua casa me consome. Se cumpriu isso. A minha melhor versão flui quando o meu coração está em sintonia com o coração de Deus. Você vê Davi com tantos defeitos, mas passa todos, olha só, vai passando o rapaz mais alto, bonito, lá na casa de Jessé. Não, Samuel diz, não é esse. E vem o outro, e não é esse, e vai. Chega uma hora, acaba todo aquele pessoal que estava dentro da casa, falou, acabou, não tem mais ninguém aqui? Não, tem um fedidinho. Lá está passando as ovelhas. Oh, vai, traz ele. Chegou, é esse aí. Esse cara cheirando a ovelha. Chega lá e despeja o óleo na cabeça dele. É esse. É o cara perfeito? Bonzinho? Mas ele tem que se virar para ser bom. Para ser parecido com Deus, porque você pode, o máximo que você consegue chegar é ser parecido com Deus. Quando isso você consegue? Quando seu coração está em sintonia com o coração de Deus, você sabe que, que Deus está querendo aquilo, que Deus está querendo que você faça algo. Às vezes você está entre duas situações. Paulo diz, o que eu quero fazer, isso não faço, o que não quero fazer, é exatamente isso que faço. Então vejo dentro de mim uma guerra, uma briga. São dois leões brigando dentro de mim, dois lobos brigando dentro de mim. Qual o lobo que você alimenta melhor? O do homem interior ou do homem exterior? Porque com o homem interior, você consegue ver as coisas de Deus. Agora, com o homem exterior, o homem do temperamento, das vaidades, do ego principalmente. É lógico que para chegar, para eu ter o meu coração em sintonia com o povo de Deus, eu tenho que zerar o meu ego. Não posso estar nem mais nem menos, né? Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Menos o 0, menos 1, Deus não quer. Aí que vem o problema do que ele não quer bonzinho. Deus não quer menos 1. Zerado, sim. O ego. O egômetro tem que estar zeradinho para que Deus possa lhe usar. Menos 1 é depressão normal. Menos 2, depressão mascarada. Menos 3 é depressão neurótica. Menos 4 é depressão psicótica. Mas ele não quer um mais 1 também. Mais 1 é egoísmo. Mais 2 é egotismo. Mais 3 é egocentrismo. Mais 4, narcisismo. Aí que destrambelha tudo. Mas nunca, aí você está numa versão terrível, que é a causa do que está mencionado lá em Romanos 1, do 18 em diante. Depois você vê, sabe o que é isso, né? A gente vai ter que usar textos aqui para provar o que nós falamos, porque senão alguém pode me complicar a minha vida aqui. Nas fobias. Mas a minha melhor versão é quando o meu coração está em sintonia com o coração de Deus.
Eu estou pensando igual a Deus. O coração de Deus se estende ao meu e eu entendo, vejo do jeito que Deus está vendo. Eu dou o valor que Deus está dando. E às vezes Deus não dá valor nenhum para determinadas coisas. Você olha, em 1 Coríntios 13 diz o quê? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como? Metal que soa, como sino que tine. Deus não está dando valor nenhum. Ainda que eu entregasse tudo que eu tenho para dar aos pobres, e não tivesse amor, o que seria? Nada. Porque o homem vê isso. Tem uma diferença muito grande. Você pensa que filantropia é de Deus? Não. Filantropia não é de Deus, não. Filantropia é filéu. O que Deus quer é agapantropia. Porque aí o sentimento é ágape. É o dou. O que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Na agapantropia é assim. Mas na filantropia, eu estou te entregando a cesta básica aqui, mas vamos tirar uma selfie aqui, vamos lá. Isso é filantropia. Colocar isso na Rede Globo, televisão, que estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, isso não é agapantropia, isso é filantropia. Deus não está nisso. Deus olha assim a ponto de dizer assim: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. E Paulo confirma tudo isso, ratifica tudo isso, dizendo: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. A minha melhor versão flui quando o meu coração está em sintonia com o coração de Deus. Não é quando eu estou bonzinho. Não é quando eu estou praticando ascetismo. Sabe por quê? Porque colocaram, o diácono Anderson conhece muito bem isso que eu vou falar. O que se pensava em santidade, que era o ascetismo? O ascetismo é a renúncia ao belo, ao prazeroso. Renunciar. O asceta não podia olhar um quadro bonito, um cenário bonito. Não sou digno de ver isso. É renúncia ao belo, ao prazeroso. Quem falou que santidade é isso? É ascetismo. Ascetismo é uma disciplina filosófica. Quem falou que quando eu estou praticando, eu estou renunciando ao belo, ao prazeroso? Em nome disso, nós passamos anos e anos deixando as nossas mulheres verdadeiras ETs. Era um absurdo que se fazia. A gente vai olhar na Bíblia, e aí o principal texto que se tinha era Isaías 3. Vai e pega o contexto. Não tira texto fora do contexto, porque isso é pretexto. Vê lá o contexto. Você vê que Jesus fala, é Jesus que se pronuncia lá em Ezequiel 16, e passando eu por ti, eis que o teu tempo era de amores, então te dei um banho, te vesti com a melhor roupa, te dei melhor comida, melhor farinha, te coloquei diadema na tua cabeça, colares no teu pescoço, arrecadas nas tuas orelhas. E tu te tornaste minha. Está lá, leia Ezequiel. Por que a minha melhor versão é quando eu estou parecendo alguém que não se adequa à sociedade? Você vai entender que Jesus é tão discreto que ele vem, ele não é bonito nem feio, ele se mistura no meio da multidão. Ele não era bonito. Olhando nós para ele,
nada víamos para que nos sentíssemos atraídos. Ele se misturava, ele despistou os seus perseguidores no meio da multidão, porque ele fazia a média. Então, se ele fosse um jecão, assim falou na minha terra, todo mundo notaria, se ele fosse muito feio. Então, não é quando eu estou bonzinho, não é quando eu estou praticando ascetismo, e não é também quando eu estou num clube de santos. Muita gente acha que é clube de santos, não é Santos minha cidade, não é Santos o time que eu simpatizo, por qual eu simpatizo. Santos, clube de santos, é esses lugares que são fechados em 4 paredes. Nós estamos aqui aguardando, Jesus vai vir. Quem falou que é isso, gente? Santidade é isso? E aí você lê em Hebreus. E Jesus, para santificar o povo, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus 13. Então, vejam, a minha melhor versão é a versão da sintonia. E uma sintonia fina com Deus. O Newton gosta de usar muito esse termo, sintonia fina. Sintonia com Deus. É exatamente o que Deus quer que você esteja fazendo agora. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Apresente-se diante do Senhor com a sua melhor versão. Você que achava que a sua melhor versão era um terno Armani, aquele perfume. Sabe qual é o perfume que Deus quer que você use? O perfume do perdão. Exalar o perfume de Deus. Isso é. Que roupa que você quer? O que Ele quer que você vista? Vestes de louvor. E as vestes da justiça dele, que Ele quer. Veja o problema que está lá em Isaías 4:1, que acontece demais, né? Nos nossos dias. 7 mulheres lançarão mão de um homem naquele dia e dirão: nós comeremos do nosso próprio pão, ou seja, não queremos a tua palavra. Nos vestiremos do nosso próprio vestido, ou seja, nós não queremos a tua justiça. Não queremos a tua justificação. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Tira a nossa vergonha. Nós não queremos ser taxadas, ser qualificadas como mulheres sem marido. Queremos ter o teu sobrenome. Não é nem o teu nome, é o seu sobrenome. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Apresente diante de Deus, hoje ainda, a sua melhor versão. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Usa-me como um farol que brilha à noite, como
ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. O maior conceito para pecado na Bíblia é hamartia, no grego koiné. Hamartia é erro em relação a um determinado alvo. Qual é o grande objetivo da sua vida? Na pessoa do Criador. O salmista do Salmo 139, ele diz que os olhos do Senhor viram a nossa substância ainda informe. E no livro dele foram escritas todas as coisas quando nenhuma delas havia. Então existe, sim, um para quê. O para quê de Deus tem que ser entendido e tem que ser executado com a nossa melhor versão, sem murmuração. Ora, era Deus quem estava levando o povo, tirando o povo do Egito para a terra prometida, Canaã terrestre. Era, mas tinha gente que começou a murmurar. O povo de Deus tem que entender o que é essência.
tem que entender o que é forma. A forma, ela é variável, de acordo com a necessidade, para que a essência seja entendida e atendida. A forma errada é a forma que não atende a essência, que não entende nem atende a essência. Então, lógico que a forma está mudando muito. A forma está mudando. Mas como eu posso ser? Qual a minha melhor versão para eu ficar no centro da vontade de Deus? Entender a vontade de Deus e um dia eu ouvir: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu tenho que entender isso, tenho que buscar isso. Eu não posso abrir mão de seguir à risca o script estabelecido por Deus. Qual a minha melhor versão para executar o script que Deus colocou para mim? Para atender o script estabelecido por Deus para João Batista, era ele andar com roupa de camelo, se alimentar de gafanhoto e mel silvestre, e ser objetivo nos seus pronunciamentos. Raça de víboras. Está tudo errado o que está acontecendo aí no palácio. Tem infidelidade conjugal, tem fornicação aí dentro do palácio. Soldados, contentem-se com o que vocês ganham, vivam do soldo, sem necessitar oprimir a ninguém. Era esse João Batista. Agora, você acha que Jesus vai promover aquele que a gente chama na psicologia de uma castração psicológica? Não faz isso. Ele vai tirar o melhor. Você é o que é. Tem uma pastora, ou eu posso chamar diaconisa, você é de pastora, você está cultuando com a gente. Seu marido já descansou. Ele não era bonzinho, mas era um guerreiro. Você tem que ter orgulho muito grande dele, sim, grande, porque ele era inigualável. Tem grande orgulho, do jeito que ele era. Deus tirou o melhor dele. É lindo isso. Então, queridos, Deus quer promover essa libertação. Não fique lamentando aquilo que Deus não lamenta na sua vida. Agora, o que Deus quer que você tire da sua vida, você tem que tirar. Por isso que nós cantamos. O Salmo 139 termina lindo. Eu sondo te conheço. Eu conheço teu deitar, teu levantar. E depois ele termina assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar e pedir ao Senhor que isso seja feito constantemente na nossa vida. Essa oração da conclusão do Salmo 139 seja a nossa oração constante. Grande Deus, sonda-nos, ó Senhor, e conhece o nosso coração, prova-nos e conhece os nossos pensamentos, e vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, nós queremos sempre te apresentar a nossa melhor versão. Quando somos mais produtivos, quando nós realmente entendemos e atendemos ao teu ID. Olha para nós, trabalha na nossa vida, Senhor. Que os teus filhos e as tuas filhas não percam tempo lamentando o que o Senhor não lamenta. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, trabalha na vida
de todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, participando, estão cultuando conosco. Em nome de Jesus Cristo, quebra correntes, grilhões, algemas. Que Tu, ó Senhor, na Tua sabedoria, possas tirar de nós o que temos de melhor. Que o Teu Espírito Santo promova isso na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis nos assentar? Nós vamos para o nosso momento conclusivo.